Boa noite, começando mais um Conexão e a gente já está aqui, Luciano, na nossa casa, apartamento, o que seria? Tudo junto, tudo isso junto. Apartamento do Conexão. E olha só, Chapolin, hoje aqui em São Paulo está frio, 10 Muito graus, frio. mas com sensação térmica de... menos 20. Menos 20? É, Bem, pra mim tá é quase isso, que não sou muito acostumada com frio. O pessoal de Aracaju está sofrendo. Tá sofrendo, viu, gente? Mas olha só, tem vários Luciana, outros estados... Essa meia, eu gostei. Você gostou? Gostei, olha aí, dá pra mostrar aí? É pra não passar frio aqui hoje também no nosso programa. Não, Você também hoje tá... Tá meio frio aqui o cenário hoje. De o pessoal aumentar a temperatura aí. E aí, Chapolin, no programa de hoje, durante toda essa semana nós falamos sobre profissões criativas. E hoje nós vamos falar sobre publicidade. Vamos conhecer como é que está o mercado de trabalho para essa profissão. Hoje vamos conversar com um profissional que está inserido no mercado de trabalho há 27 anos. Muita experiência, hein, Chapolin? Com certeza. A gente sabe quem já chama já, Luciana? Não, primeiro vamos falar do nosso estudo bíblico, Então tá bom, dos nossos tuiteiros e tal. Como sempre, Luciano, o nosso estudo bíblico, porque aqui no Conexão é assim, se você quiser ganhar prêmios, você pode participar no nosso Twitter, @conexão, exatamente, @conexão, é isso mesmo, né? @PG Conexão. @PG Conexão, ou você pode também pedir o nosso estudo bíblico, eu vou mostrar aqui para o Rogerinho, e você pode ganhar gratuitamente. O CD que a gente dá no programa, é claro, só um pode ganhar, mas o estudo bíblico todo mundo. É só entrar no nosso blog novotempo.com/conexão, faça o seu pedido, você vai ganhar gratuitamente na sua casa. Depois que receber o estudo, você vai preencher um questionário que tem dentro dele. E agora, Luciana, rapidinho aqui só para mostrar. Se você acertar até 70% das questões, você pode escolher um dos CDs da gravadora Novo Tempo, de quarteto, grupos ou conjuntos. Deixa eu ver aqui, eu esqueci. Conjuntos, isso mesmo, E tá se tudo você certo. esqueceu tudo que eu falei, entra no site novotempo.com/resgate. Lá você vai ter mais informações do nosso estudo, Luciana. Lembrando que você pode interagir, o tema de hoje, publicidade. Interage nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, @PG Conexão. No nosso Facebook também está aparecendo aqui na sua tela. Se você interagir, de repente você pode ganhar esse presente aqui, olha só. O Iglesias, hoje aqui para você, no nosso programa. Lembrando que tem que usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão, tudo junto, sem acento, beleza? E agora sim, Chapolin. Luciana, olha só, eu quero chamar aqui um cara, o Alex, grande publicitário. Eu só tenho uma dificuldade aqui para ler o sobrenome, Alex. Eu vou pedir Ele vai sua ter que ajuda. pronunciar pra gente. Pode entrar, a porta está aberta já. Tudo bem? Prazer te conhecer pessoalmente. Alex, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Alex, aqui, Alexander, claro, chama de Alex. Você tem que lembrar daquele queijinho polengue. Vamos lá. Alex Sneng. É parecido. Sneng. Alex Sneng. Pronto, aprendi. Já tem quase marca de produto. Muito bom. Alex, fica à vontade. Dá Tá licença. bom? Enquanto você senta aqui com a Luciana, eu vou ali na parte. Tá. Eu vou levar meu tênis. Posso ficar de sapato ou não? Pode ficar, Então pode tá bom. ficar. Aqui fica à vontade. Tirou o sapato. Alex, seja bem-vindo aqui ao Conexão. Muito Primeira obrigado. vez, um prazer pra gente te receber. Obrigado. Veio de São Paulo, um frio, um trânsito, Pois mas chegou a né? tempo aqui. O trânsito de São Paulo virou uma piada de mau gosto, né? A gente não domina mais ele. Não, ali não. Eu outro dia falei que o trânsito de São Paulo é uma aula de física. Ele começou gasoso, passou a líquido e agora é sólido. sólido. Ele não anda mais, né? Ô, Luciano, Mas é um eu tenho privilégio até estar aqui, viu? uma curiosidade aqui a respeito do Alex. Eu me formei em publicidade também no UNASP, Universidade Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho. E na primeira aula, a primeira turma de publicidade que eu participei, o Alex deu um curso lá, uma aula magna, eu acho que foi o nome, na época, que já faz um tempinho. Precisamos entrar nesse assunto do tempinho. Nesse detalhe. Nesse E eu detalhe. lembro, Luciana, que na época o Alex foi lá falar com a gente, todo mundo depois da palestra que você deu, a gente, poxa vida, eu queria ser igual o Alex um dia, ser um publicitário aí, famoso, conhecido. Que responsa. Mas pelo menos conhecendo você hoje, já estou satisfeito. Que bom, nossa. Eu que estou honrado de estar aqui com você. Ô, Alex, você está inserido no mercado de trabalho já há 27 anos. 27 anos. E como foi que você escolheu essa profissão? Essa história é engraçada porque quando a gente está escolhendo a profissão, a gente passa por várias possibilidades, né? Eu queria ser veterinário, depois eu queria ser piloto de avião, né? Acho que todo garoto um dia quis ser piloto de avião. Mas meu pai já era publicitário, meu tio era fotógrafo, meu primo diretor de arte. E quando eu era moleque, o meu pai, ele ia para casa à noite, eu deitava na cama com a minha mãe, e ele ficava treinando a apresentar campanhas pra gente. Olha só. E eu achava aquilo o máximo, porque já fui inserido nesse mundo dos produtos, da comunicação, da propaganda e tal. Eu me apaixonei por isso, né? E comecei a voar avião também, mas decidi não ser piloto e decidi seguir a profissão de propaganda. Meu pai era um cara de criação e ele trabalhava na Thomson na época, que é uma grande agência multinacional, e eu lembro que eu ia
visitá-lo lá e tinha a turma da criação, que era o pessoal mais despojado, e tinha o pessoal de paletó e gravata, que era a turma de atendimento. Eu falei, não, eu quero ser o cara de paletó e gravata. E decidi ser o cara de atendimento desde cedo. Tá, e me fala uma coisa, quais são as atividades que um publicitário desenvolve? A gente estava conversando que é uma profissão, assim, muito vasta, né? A área, ela tem crescido e você pode atuar em vários aspectos na publicidade. Explica pra gente. É assim, olha, para começar, propaganda, publicidade é uma área cuja especialidade é conversar com o consumidor. Então, você começa a fazer a matemática, você vê quantos pontos de contato existem hoje com o consumidor. Então, há muitos anos atrás era só rádio, tá certo? Aí cresceu a mídia impressa, jornais, revistas e tal. Aí chegou a televisão. Então, quanto mais pontos de contato vão acontecendo ou nascendo entre o consumidor e uma pessoa de propaganda, mais ampla fica a profissão. Quantas telinhas a gente tem na mão hoje? A gente tem o nosso celular, a gente tem o nosso iPod, nosso iPad, nosso computador, nossa televisão, as revistas, os outdoors e etc. Ou seja, os pontos de contato de comunicação se multiplicaram enormemente. Então, hoje, como publicitário, você tem uma vasta, um oceano de possibilidades para trabalhar, né? Você pode ser desde uma pessoa de live marketing, que a gente chama, que hoje é ativação, promoção, eventos. Você pode ser uma pessoa de digital, né? Que trabalha redes sociais, internet, convergência. Você pode ser um cara de produção de comerciais, um cara de produção de conteúdo. Você pode ser um designer, você esteve conversando com um designer. Todo esse pessoal faz parte dessa indústria que a gente chama, que é a indústria da comunicação. Você pode ser um cara de marketing que trabalha do lado do cliente, que vai planejar os produtos, desenhar produtos e tal. Somos todos parte de uma grande cadeia cuja função é conversar com o consumidor. É comunicar, né? Comunicar. Tá, ok. Agora, Chapolin, como é que está a nossa interatividade aí? Luciano, Mas antes, muita Chapolin, gente participando. deixa eu perguntar aqui Gosta de chá de camomila? Adoro. Como tá frio, você pode, Obrigado. Muito tomando obrigado. aí com o Conexão, Chapolin. até chazinho tem, viu, Hoje Alex? tá Nossa, frio, mas né? é A gente tem que... chique. Pra mim, me deram um copo d'água, viu, Alex? Mas, enfim, eu vou exigir meu chazinho amanhã, que me deram só mas o água convidado tem que se dar bem, né? o convidado. Mas não, com certeza. Ô, Alex, é o seguinte, tem muita gente participando, Luciana, também. Inclusive, pessoas aqui com muitas perguntas a respeito da profissão. Tá. Temos aqui a Mayara Barbosa, ela trabalha nessa área, ela é publicitária, trabalha com marketing também, e a pergunta dela é a seguinte: qual o maior desafio para quem é publicitário, tendo em vista que é algo em constante renovação? Mas antes da resposta, quero até aproveitar, o pessoal de casa está assistindo, o pessoal está comentando que já viu você no Nova Voz, você toca no Nova Voz, o Alex, ele participa do grupo Nova Voz e, além disso, também é publicitário, né, Alex? Eu tô há 25 anos no Nova Voz e 27 Quase em o propaganda. mesmo tempo de profissão, né? Pois é. Eu tava na dúvida se eu virava músico, se eu virava publicitário, eu sempre tive dúvida. Você era né? piloto também? Você era piloto? Então eu sou uma pessoa meio inconstante, assim, como vocês viram, eu sou mal resolvido. Mas é Mayara, né? Mayara Barbosa. Mayara, é aqui que tá a Mayara? Pode tô olhando falar, pra ela? falar Pode então, olhar, Mayara. em qualquer lugar a Mayara vai estar aí, Alex. Mayara, você tem razão. Eu acho que o principal desafio do publicitário é estar antenado no momento e no contexto em que ele está vivendo. Sim. Então é o que eu estava comentando com você, né? Se eu sou uma pessoa cuja função é me comunicar com os consumidores, se eu não estiver em constante renovação, entendendo quais são as tendências desse consumidor, o que ele pensa, o que ele consome, que música ele ouve, como é que está a questão cultural de onde esse cara vive, quais são os gadgets que ele usa aí, computador, etc. Se eu não me renovar, eu perco o pé dele e não consigo mais atingi-lo, né? Então, o publicitário, o verdadeiro publicitário é um cara que tem que estar lendo constantemente, tem que estar pesquisando constantemente, né? Tem que estar andando na rua o tempo todo. Ninguém pode ser publicitário atrás da mesa. Sim, claro. Como é que você pode falar? Nós temos uma conta que é tubos e conexões a manco, por exemplo. Eu tenho que visitar a loja, eu tenho que entender o que os encanadores pensam. Eu tenho que entender o que um empreiteiro pensa, né? Para isso, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que comprar cano, eu tenho que entender. Entender o universo, né? E até... universo que você está atuando. Né? Viu? E eu acho que até fazendo um paralelo aí com Jesus também, quando passou nessa terra, para conhecer as pessoas, né? Eu acho que ninguém conhecia mais a psicologia humana do que Jesus. Ele se misturava com as pessoas. Seria no Ele contexto, não vivia num né? mundo sozinho, como rei do universo, como filho de Deus. Ele se inseria, né, Alex? Aliás, papo com as pessoas. Como cristãos, a gente sabe que absolutamente
tudo o que nós passamos como seres humanos, Cristo também passou. Né? A gente sabe que ele viveu todos os conflitos, todas as questões e tal. Cristo viveu, porque afinal de contas, se ele é o salvador do ser humano e ele criou o ser humano, ele precisava viver o que nós estávamos vivendo para que nos mostrasse o caminho da salvação. E a gente sabe que é um só, que é Cristo, com certeza. né? Agora, a gente como publicitário, a gente tem que se inserir, nós temos que nos inserir no contexto das pessoas com as quais a gente está falando. Com certeza. Né? Senão eu fico um outsider, um cara de fora que não entende. Tá, ok. Agora, Alex, conta pra gente. Você falou que quando decidiu ser publicitário, você viu que tinha um cara que usava terno e você disse, não, eu quero ser esse cara que usa terno. Qual é a área que você atua hoje na publicidade? Hoje eu sou o COO da agência, quer dizer, eu toco toda a operação da agência e sou o vice-presidente da área de atendimento. Qual é a agência que você trabalha? Chama Fisher & Friends, né? Tá entre as 20 agências do mercado e etc. E a área de atendimento que eu atuo, que é a área da minha formação, é a área que tem o contato direto com os clientes, é a área, vamos dizer, de negócios da agência, né? Então sou eu que, em princípio, recebo os briefings dos clientes. Olha, a gente está com um problema de produto aqui, ou a gente vai lançar um produto e tal. A gente mergulha nesse produto, entende as necessidades dele, entende as necessidades do consumidor, traz isso para dentro daquela máquina que a gente chama agência, né? E coordena o processo de planejamento disso, de criação, de compra de mídia e tal. Então eu sou, digamos, um grande coordenador dos processos, né? Se a criação da agência é o coração, o planejamento é o cérebro, eu sou o sistema vascular. Eu faço essas coisas se interligarem, eu faço essas coisas acontecerem. Eu digo a minha área. Sim. Né? Agora, todo jovem, assim, quando chega, né, momento de definir a profissão e tal, todo mundo quer conciliar, gostar da profissão, do que vai fazer o resto da vida e ter um retorno financeiro legal, né? Conta pra gente como que é o mercado de trabalho hoje para o publicitário no Brasil. Compensa? Opa, meu ponto caiu. Opa, eu acho que compensa. E eu aprendi um negócio quando era mais jovem, que é assim: a única coisa que não compensa, na minha humilde opinião, é você fazer algo que não gosta, né? E não vamos ser também fora da realidade, idealistas. Quer dizer, é óbvio que as pessoas querem a compensação financeira, é óbvio que as pessoas querem ter uma vida legal, é óbvio que elas querem dar escola legal para os filhos, etc, etc. O problema é que quando você coloca isso em primeiro lugar, eu não vou nem chegar na questão disso virar um ídolo e tal, é anterior a isso. Isso daí vai deixar você míope em relação às tuas escolhas profissionais. Escolher uma profissão só porque ela traz dinheiro, pode ser que você escolha algo que não tem a ver com o seu DNA pessoal, né? E o que eu percebo no mercado publicitário é que as pessoas de talento, as pessoas, seja na área que elas estiverem, né, que investem primeiro no talento, primeiro na criatividade, primeiro na noção de conhecimento do consumidor, naturalmente a compensação financeira virá. Porque você vai ser uma pessoa importante para essa indústria, você vai ser uma pessoa que vale. Né? A gente tem que aprender na vida da gente, parar de perguntar quanto custa e começar a perguntar quanto vale. Né? Não é quanto você vai me pagar que é importante, é quanto eu valho para você. O que eu tenho para agregar nesse mercado, o que eu tenho para agregar nessa indústria, nessa agência, nesse cliente. Se você tiver coisas a agregar, as pessoas vão te reconhecer e você, naturalmente, vai ser uma pessoa bem-sucedida. Ou não, porque a gente também não está no mundo justo. Com certeza. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Alex, mas é o seguinte, ontem nós conversamos com o Cleiton, designer gráfico, que trabalha aqui na TV Novo Tempo, e ele que produziu a nossa vinheta. Mas vinheta sem trilha não existe. E hoje você vai acompanhar como foi feita a nossa produção da trilha da nossa vinheta de abertura. Olha só. Bem, a produção musical para a TV, ela acontece bem diferente de como, por exemplo, você produzir um CD, digamos assim, né? Porque vem as composições, você faz os arranjos e tal. A produção para a TV, ela exige um pouco mais do músico, porque você vai ter que dar vida àquilo que está no vídeo. Você tem que saber interpretar aquilo que a pessoa que fez a arte, que produziu o vídeo fez, e dar o sentimento para aquilo ali, porque a trilha, eu digo que ela é a alma do negócio, né? A trilha, ela tem o poder de transformar, por exemplo, um filme de terror em comédia e comédia em terror.
né? Quando você vê um filme de suspense, por exemplo, o que te assusta nem sempre é sei lá, o bicho, ou o monstro, alguma coisa que aparece assim. Na verdade, o que assusta mais ainda que a imagem é o barulho que vem. Às vezes é um chiado que vem, que é uma frequência que incomoda e pã, dá aquela coisa que dá um susto, então, imenso assim. Então eu vejo que a produção para trilha, para vídeo assim, de trilha, ela é uma coisa que o cara tem que estar muito antenado e para poder entender o máximo daquilo que o produtor, no caso, ele quer tirar do vídeo, né? Porque ele entra para complementar isso aí. O pessoal do departamento de arte, eles fazem o vídeo. Às vezes, quando dá tempo, a gente consegue, às vezes, sentar junto antes e pensar, que linha que a gente vai fazer? Mas isso raramente acontece, porque é muita coisa para fazer, então, às vezes, não dá tempo mesmo, né? Então, assim, por exemplo, a vinheta do Conexão, que foi o Cleiton Galego que fez, eu adoro trabalhar com o Cleiton, porque a gente tem uma sintonia muito boa. A gente pensa, parece que as trilhas que eu faço é para os vídeos dele e os vídeos dele são para as minhas trilhas. É muito legal isso aí. Então, ele produziu o vídeo, quando eu assisti, na hora já me veio o estalo de mais ou menos o que seria interessante de colocar para combinar com aquilo ali, para valorizar o vídeo, né? Que o áudio ele tá para dar uma valorizada mesmo. Então, para o Conexão, que é um programa voltado para o público jovem, você pensa no som jovem. Então, a minha pesquisa é em tudo o que os jovens ouvem hoje em dia, o que está na mídia em geral. Né, aquilo que combina. Tanto é que as imagens que o Cleiton usou são imagens bem modernas, assim, bem a cara do jovem. Né? Então a pesquisa ela começa a partir disso aí. Para esse tipo de trilha, a primeira coisa que eu pensei foi no andamento da música com as imagens, né? O beat, a batida da bateria ali. Então, de um loop que tem. Então, assim, escolhi vários bumbos, eu sempre gosto de misturar sons, não gosto de pegar um som pronto de banco, gosto de sempre poder manipular para ter a cara específica da trilha. Então, eu comecei fazendo a linha de bateria para ela casar exatamente, principalmente no final, no fechamento do logo, na hora que aparece o logo no final da trilha. Então, por ali, pronto, já defini a batida, isso aqui vai ficar legal. Então, a partir disso, eu pego e começo já a fazer os outros instrumentos. Aí gravei o violão, a guitarra, o baixo, teclado, alguma coisinha, esse back vocal, já vai pensando. E muitos elementos vão aparecendo conforme você vai vendo, vai construindo a trilha. Além da trilha, que é a produção musical, você tem a produção de sound design, né, que são justamente esses efeitos que a gente chama de FX, né? São os efeitos que entram, que dão um colorido totalmente à parte. Se você tira os efeitos ali, fica legal, mas você sente que está faltando a cerejinha do bolo. Então, no Conexão a gente tem da câmera fotográfica, né, que aparece o primeiro take lá da menina. Depois a gente tem o Cleiton tocando o ukulelezinho, né, o violãozinho lá. Na hora que passa a borboleta, né, foi um carrilhãozinho que a gente colocou ali. E na hora que tem aquela cascata de imagens... tem um rapaz que tem uns balãozinhos, né, na hora que ele faz umas bolinhas assim, tipo das ideias. E na hora que vem aquele borbulhão de imagens assim, rapidinho para fechar o logo, aí eu usei um som eletrônico que eu manipulei algumas coisas para poder dar aquele sentido de várias imagens passando. Espero que você que está em casa tenha gostado também. É isso aí, nosso amigo JR, que está conectado com a gente agora por Skype. JR, boa noite. Dá um oi para quem está em casa, JR, pessoal te conhecer. Tudo bem? E aí, pessoal, tudo jóia? Tá me ouvindo bem aí? E olha só, JR, dá para fazer... Hoje o Nova Voz está em peso aqui no Conexão. Alex, você também que toca no... pelo meu parceiro de guitarras aí, o mestre. JR, só tá nós aqui hoje, velho. Até a Daisy que tá na produção, né, Luciano? A Daisy tá na produção. Tá na produção. Então, Nova Voz em peso aqui. Que legal. Pra fazer um triozinho aí, fácil. Pois é. Agora, JR, conta pra gente, assim, você fez essa produção em um curto tempo, assim, você pensou em quais instrumentos você utilizaria, como é que é a criatividade, assim, para pensar no que vai rolar? Você sabe do resultado final desde o começo, ou você vai produzindo e no final você vê o que é que rola? Bem, a gente quando vai produzir, na verdade, na hora que a gente vê o vídeo a primeira vez,
já vem umas ideias na cabeça, né? Você ouve, eu acho que isso aqui vai combinar com determinada coisa. Mas essa questão de você ver, de repente pensar em alguma coisa, isso já vem de uma história. Por exemplo, eu escuto muita música de tudo quanto é estilo musical que combina com imagens. Estou sempre vendo trilhas sonoras de filmes que combinam com imagem, porque eu trabalho para a TV, né? Eu trabalho é uma música feita para imagem. Então eu procuro entender o máximo que eu posso, que eu consiga, no caso, né? Linkar essas duas coisas. Então, foi o que eu falei, quando o Cleiton ele mostrou o vídeo para mim, a primeira vez, na hora eu falei, cara, isso aqui combina com tal coisa. E aí fui colocando, e aí, foi como eu fui falando mesmo, os elementos eles vão, as ideias vão vindo. E acima de tudo a gente sabe que é Deus que dá a criatividade para a gente. Inspiração também. Todo mérito e todo crédito é só dele, a gente só é instrumento mesmo. Mas é ele que abençoa e foi um prazo, tipo, nossa... foi muito curto mesmo. Apertado, né? Você teve que compor, criar os arranjos, gravar tudo, mixar, masterizar e jogar para no ar, entendeu? Mas Deus, ele capacita, uma bênção. Tá ok, JR, muito obrigada e os nossos telespectadores agradecem, viu, pela trilha. São vocês aí. Um abraço, Jota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, Alex, música tem tudo a ver com publicidade também, né? Tem. Onde que a música entra aí na publicidade? O JR colocou muito bem, quer dizer... existe um processo que ele mesmo chamou de sound design, né? Então, quando você está no momento de produção de um comercial ou produção de alguma coisa, o som, antes da música, né? O som é primordial, né? Se você olhar um filme de suspense, por exemplo, e tirar o som dele, 70% do susto não existe. Né? Porque é preciso que, quando aparece o monstro, alguém grite. Senão o monstro fica engraçado. Né? Então, o sound design é fundamental para calibrar as emoções que você deseja naquele comercial. Né? Um pai beijando um filho ganha uma emoção extra quando tem uma trilha por trás ajudando você a entender o que aquele pai está sentindo. Então é uma questão da expressão dele juntamente com um som ambiente que vai fazer você entender o que está no coração daquele cara. E a gente chama de sound design porque em determinados momentos o silêncio é primordial. Né? Eu tenho uma fala dramática num comercial. Não pode ter trilha por trás. Né? Presta atenção na televisão, há momentos em que você tem comerciais que começam quietos, de repente quando entra o produto, aí entra a música, ou entra um som, ou entra alguma coisa. Agora, toda a criatividade que o JR tem, e é uma honra pra gente, ele tá no Nova Voz também e tal, você vê que ela está a serviço de um briefing. Né? Ele não foi lá e simplesmente criou uma música. Ele viu uma imagem, ele sabe que essa imagem ou essa vinheta é para um programa que atinge um determinado tipo de público, que ouve um determinado tipo de música ou uma certa gama de músicas. Isso foi dando referências criativas para ele. Um criativo, é um repertório, né? É um repertório. O criativo precisa ter referências para criar, né? Referências culturais, referências, sejam elas quais forem. Ok. Luciana, olha só. Falando em conexão e falando também em Contagem Regressiva, que é um programa que vai acontecer logo após aqui o Conexão Jovem, a Mayara Barbosa... Na internet, né? Na internet, no Conexão na internet. É um programa exclusivo para a internet. A Mayara Barbosa está dizendo que ela está de olho no Conexão e já conectada no Contagem Regressiva, que começou essa semana. E a gente vai falar agora com o pastor Luiz Gonçalves, que é o palestrante desse programa Contagem Regressiva, exclusivo para a web. Pastor Luiz Gonçalves, me escuta? Te escuto sim, Chapolin, como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Pastor, rapidamente, como é que tá o Contagem Regressiva? Tem muita gente participando desse programa que é inteiramente exclusivo aí para a internet. Sim, com certeza. Somente ontem nós tivemos mais de 20 mil pessoas acompanhando o nosso programa, a maioria jovem. Só uma pergunta. E nós estamos aqui já todos preparados com a espada na mão para mais um tema essa noite. Contamos com vocês. Ok, pastor, um abraço e um abraço para vocês também que estão assistindo Conexão. Não perco, logo após o Conexão Jovem, às 8 horas da noite, ao vivo com o pastor Luiz Gonçalves. Tá ok, então. Agora, Deise, eu tenho uma pergunta para fazer aqui pro Alex. Dá para fazer a última pergunta rapidinho para ele? Tá ok. Alex, a gente sabe que a publicidade é uma profissão relativamente nova e às vezes enfrenta muito preconceito também, né? E você já está inserido nesse mercado há 27 anos e você é cristão. Como que você lida? É um desafio para você? A gente sabe que a comunicação tem seus desafios. Como é que você administra isso na sua vida? A minha resposta vai ser um pouco mais ampla do que isso. Na verdade, viver nesse mundo tornou-se um desafio.
né? Depois da entrada do pecado, as coisas fugiram do projeto original de Deus, a começar por nós, né? Somos seres caídos, etc, etc. Tem muita gente que tem conflito com comunicação, que fala, ela vai lá e incentiva o consumismo, né? Ou existem determinadas áreas com as quais um cristão não se identifica e às vezes ele é obrigado, ninguém é obrigado a nada, mas ele é exposto a ter que trabalhar com essas áreas ou categorias e tudo mais. Eu acho que dentro de propaganda, ou se você é um advogado, ou seja, qual for a sua profissão, você tem que ter claro quais são seus princípios éticos, valores e morais, né? E ser fiéis a eles. De vez em quando é difícil, é óbvio que é difícil, né? Você vai ser exposto a desafios, alguém na sua agência vai falar para você criar uma campanha para um produto que você não usa e que você não acredita nele. E aí vai de cada pessoa qual é o tipo de atitude que vai ter. E você tem opções. Você pode chegar numa agência e dizer, olha, desculpa, com esse produto especificamente eu não quero trabalhar. Tá ok, então. Né? É um desafio, né? É um desafio, mas seja fiel àquilo que você acredita, coragem e tenha coragem de dizer não. Com certeza. Alex, muito obrigada por sua participação aqui no Conexão, obrigado viu? A vocês, Foi beijo. Um privilégio pra gente muito aqui. Muito obrigado pra mim Alex, também. Obrigadão. Obrigado, viu? Agora já tô com o seu cartão aqui, ó. Esperei 11 anos pra esse momento. Agora é o seguinte, gente, Chapolin, vai falando pra gente aí qual o internauta que a gente vai colocar aqui hoje. Aqui hoje, que vai ter o nome no mural da gente, é a Priscila Martinez. Pris_Martinez. Vou colocar aqui na nossa tela. Amanhã vamos falar sobre... Você sabe o que é um luthier? Você vai saber aqui no Conexão Jovem. Dá um Google aí, já vai pesquisando. É a profissão criativa de amanhã. E teremos também o violinista Jaime Jorge. O programa está imperdível. Até amanhã, às 7h30 da noite, aqui ao vivo na TV Novo Tempo. Vou colocar aqui. Como é que é o nome dela, Chapa? Priscila Martinez.